Bom dia, alunos e alunas do Colégio Militar do Recife. Estamos trazendo para vocês mais uma aula comentada. Hoje nós abordaremos o Romantismo Brasil na sua manifestação no gênero literário prosa. Até então nós estudamos as três gerações poéticas do romantismo, a primeira geração indianista, a segunda geração mal do século e a terceira geração, a geração condoreira. Foram três gerações de poetas. Estudamos os escritores que produziram obras na forma de versos, escritores que produziram obras na forma de poesia. A partir de agora, nós iremos apresentar para vocês os escritores que, durante o período romântico, produziram obras no formato de romance. Em outras palavras, escritores que produziram obras no gênero escrito em prosa, narrativa no formato de parágrafos. Diferentemente da poesia, o texto no gênero romance é escrito no formato de parágrafos em narrativas longas, contando histórias de amor. Os romances românticos, neste formato, nesse gênero em prosa, criaram um público novo, um público que se interessa por esse formato moderno, uma vez que, antes do romantismo, as narrativas, todas elas eram escritas em versos. Observe que até o arcadismo, vocês devem lembrar de Maria e Dirceu, a história de amor entre Maria e Dirceu é toda escrita no formato de versos. É a partir do romantismo que nós temos essa inovação dentro do texto literário, a escrita narrativa, escrita toda na forma de parágrafos. E essas narrativas criadas pelos escritores românticos no formato de parágrafos normalmente contam peripécias de amor, dificuldades entre um rapaz e uma moça que se apaixonam para se realizarem plenamente nessa experiência amorosa. Em meio a encontros e desencontros dos personagens centrais, esses romances românticos se dirigiam a leitores incorporando nas experiências desses protagonistas experiências que estavam muito próximas desse público leitor. Incorporam ao texto experiências vividas, muitas vezes, ou sonhadas ou desejadas por esse público leitor que se diverte com o retrato animado e divertido dos valores e dos costumes da época. A partir de agora, nós iremos dizer para vocês como se desenvolveu no Brasil os romances românticos. Em primeiro lugar, queremos destacar que é um novo gênero literário. Essas narrativas em prosa surgiram no Brasil em folhetins. O que eram os folhetins? Os folhetins eram histórias publicadas em jornais e publicadas gota a gota. A cada dia no folhetim, no jornal, publicava-se um capítulo do romance. Isso aí era a forma que o mercado encontrou para vender em grande quantidade essas narrativas criadas pelos escritores, porque a publicação dessas narrativas nos jornais aumentava e em muito a quantidade de jornais vendidos. Era bom para o jornal porque vendia mais jornais, era bom para o escritor porque tinha a sua história publicada e essa história se tornava acessível a um grande público. Graças à publicação do romance em folhetim, a literatura alcançou as massas, teve uma ampliação enorme do público leitor de literatura. Antes do romantismo, a literatura estava restrita a um pequeno público, normalmente um público mais elitizado. A partir de agora, com o barateamento do custo da leitura do romance, da publicação do romance, essas histórias alcançam cada vez mais um público muito maior, um público muito mais abrangente. Então, folhetim, romances publicados em jornais, capítulo a capítulo, a cada edição do jornal publicava-se um capítulo, o público leitor ficava ávido, desejoso do próximo capítulo. E aí, na próxima edição do jornal, um novo capítulo do romance era publicado, e assim um romance com 40 capítulos demorava muitas vezes, publicado um capítulo por semana, demorava-se muitas semanas. O folhetim, o romance publicado nesse formato de folhetim, um capítulo por semana, publicado em jornais,
lembra muito hoje o que nós chamamos de novelas de televisão ou essas séries televisivas que são publicadas nos canais, principalmente nos canais de TV a cabo. Você vê um capítulo, o capítulo começa, cria-se uma peripécia, cria-se uma série de dificuldades. Naquele momento decisivo, o capítulo se encerra e você aguarda o próximo capítulo. E esse intervalo entre um capítulo e outro capítulo gera uma enorme expectativa, uma enorme curiosidade e faz com que cada vez mais esse gênero se torne popular e alcance cada vez mais um público muito maior. A maneira antiga era assim as antigas minisséries, as antigas novelas televisivas. Naquele tempo, sem televisão, isso ocorria nos jornais. Então, com o folhetim, nasce o romance, a literatura alcança as massas. Os primeiros romances publicados em jornais, nesse formato de folhetim, capítulo a capítulo, um capítulo semanal, foram desenvolvidos em diversos tipos. Os principais tipos de romances publicados em folhetins durante o período do romantismo são os romances urbanos, os romances históricos, os romances regionalistas e os romances indianistas. Os romances urbanos traziam histórias simples, cheias de reviravoltas, e essas histórias normalmente ocorriam, no caso brasileiro, na cidade do Rio de Janeiro, que era a corte, nos grandes centros urbanos. Os leitores encontravam nas páginas desses romances urbanos personagens tipicamente brasileiros, personagens que o leitor facilmente associava com a gente que ele via nas ruas, a gente que ele via na corte, de forma que há uma enorme identificação entre os personagens desses romances e o público leitor que consumia avidamente essas histórias, essas narrativas. Então, os romances urbanos são assim chamados de urbanos porque as histórias, os fatos, os eventos, as peripécias transcorrem necessariamente nos ambientes urbanos. No caso do romantismo, o ambiente urbano predominante desses romances, o ambiente da cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil no momento da publicação desses romances. O romance histórico, como o nome já diz, foram narrativas escritas tendo como ambiência fatos da história do Brasil. Quem publicou romance histórico no Brasil durante o período romântico foi principalmente o escritor José de Alencar. O romance regionalista foi um tipo de romance desenvolvido para retratar o Brasil do interior, o Brasil rural, um Brasil pouco conhecido dos habitantes dos centros urbanos naquele momento. São narrativas que trazem para o público fatos, acontecimentos, costumes, tradições, modos viventes dessa vida rural, dessa vida interiorana. Muitas vezes incorporando, inclusive, a linguagem, o falar próprio da gente do interior do Brasil. E os romances indianistas, escritos principalmente por José de Alencar, são romances que registram a população indígena do Brasil, que trazem um registro dos primeiros habitantes do território brasileiro. O grande escritor indianista também foi o escritor José de Alencar. Então, na prosa romântica, nós temos diversos ambientes, diversos espaços da realidade brasileira. O Brasil urbano, nos grandes centros, especialmente o Rio de Janeiro. O Brasil em sua história, através de fatos marcantes que são incorporados às narrativas literárias. O romance regional, que vai trazer para dentro das narrativas literárias a paisagem, os costumes, as tradições do interior do Brasil rural, o Brasil da roça, o Brasil matuto, o Brasil caipira, e os romances indianistas, que vão trazer para dentro da literatura, no caso do romance, das narrativas, as peripécias envolvendo personagens indígenas. Os principais romancistas do Brasil, entre eles está o maior de todos, o escritor José de Alencar. É o mais importante escritor da prosa romântica no Brasil, o principal autor de romances, de narrativas em prosa. José de Alencar
Destaca-se, entre outras coisas, por sua prosa poética. Apesar de escrever romances escritos na forma de parágrafos, vocês devem lembrar do romance Iracema, que foi o nosso paradidático do primeiro trimestre. Apesar de textos escritos em prosa, o Alencar vai trazer para dentro dos seus romances técnicas de escrita, técnicas de composição poética que aproximam o texto em prosa, o texto escrito na forma de parágrafos, da linguagem poética, da linguagem metafórica da poesia. Vai trazer para dentro de suas narrativas a sonoridade, a melodia própria dos textos poéticos, além da linguagem rica, metafórica, que é mais frequente na poesia. Alencar vai fazer dos seus romances um projeto nacionalista, vai escrever os seus diversos romances com a grande preocupação de mostrar um painel da vida brasileira. Vai mostrar os diversos ambientes, as diversas realidades do Brasil. O Brasil urbano, o Brasil rural, o Brasil em sua história, o Brasil nas suas origens indígenas. Um painel do que haveria de ser essa identidade do povo brasileiro. Além dessa preocupação de mostrar os espaços, os ambientes, a paisagem da vida brasileira, há na obra do José de Alencar uma grande preocupação com a linguagem, com a aproximação entre a linguagem literária e o português falado no Brasil, numa clara decisão de se afastar da tonalidade da língua portuguesa falada pelos portugueses. A incorporação de termos brasileiros, principalmente de termos indígenas, dentro do texto literário, para dar à linguagem literária uma feição mais brasileira, um caráter mais brasileiro. Será uma das grandes preocupações do José de Alencar, fazer da literatura brasileira uma literatura com identidade nacional dentro do projeto nacionalista do romantismo. E o Alencar faz isso com uma linguagem pomposa, adjetivosa, metafórica, uma linguagem carregada de figuras de linguagem que muitas vezes exige do leitor uma capacidade de atenção, de observação intensa para compreender as mensagens que estão expressas nessas narrativas. José de Alencar escreveu romances urbanos, com destaque para os romances Senhora, Diva, Lucila, A Viuvinha e 5 Minutos, sendo desses romances urbanos os principais o romance Senhora e o romance Lucila. Desses romances trataremos de forma mais aprofundada nas próximas aulas. Entre os romances indianistas, a tríade indianista de Alencar, o romance Birajara, o Iracema e o romance Guarani. O romance Iracema, nós já estudamos, a história de Martim e Iracema, o Guarani, que traz a bela história de Peri e Ceci, e o Birajara, que retrata o Brasil em suas origens, os povos indígenas antes da chegada do elemento português. Os romances regionalistas do José de Alencar mostram o interior do Brasil, a vida rural, o sertanejo, a história de um vaqueiro que se passa no sertão do Ceará, o gaúcho, uma narrativa muito interessante que se passa no interior do Rio Grande do Sul, os pampas gaúchos aí representados, e o Tronco do Ipê, uma história que se passa no interior de São Paulo, nas proximidades da divisa com o estado do Rio de Janeiro. O Tronco do Ipê, que retrata a região do café no interior do Brasil. Os romances históricos do José de Alencar, o romance Guerra dos Mascates, Alfarrábios e As Minas de Prata. As Minas de Prata, que registra o Brasil na época da mineração, Guerra dos Mascates, que registra o Brasil na região do Recife, na época do conflito entre Olinda, os comerciantes de Olinda e Recife. Fatos históricos da vida brasileira trazidos para a narrativa romanesca, ficcionalizados pelo escritor José de Alencar. Os principais romancistas urbanos, além do José de Alencar, nós temos o escritor Joaquim Manuel de Macedo e o escritor Manuel Antônio de Almeida. São escritores que se dedicaram a escrever narrativas ambientadas no espaço urbano, brasileiro. São escritores que se preocupam em mostrar o Brasil da corte, a vida social brasileira durante a segunda metade do século XIX. Joaquim
Manuel de Macedo se destacou principalmente pela simplicidade da estrutura narrativa dos seus romances, com o uso do humor e a presença de personagens característicos do Rio de Janeiro da época. Isso retrata o modus vivendi dos jovens, principalmente dos jovens, no Rio de Janeiro do século XIX. Tratam-se de narrativas piegas, sentimentais, histórias de amor dramáticas, carregadas de peripécias e reviravoltas, bem ao gosto do público. Joaquim Manuel Macedo, justamente por essas peripécias, pelo suspense, pela preocupação de criar emoção em suas histórias, mesclando surpresas, suspenses com episódios cômicos e engraçados, ele consegue atingir o público de sua época e tornou-se um escritor extremamente popular no início no final na segunda metade do século XIX. É um escritor preocupado principalmente com o registro dos costumes da época. Se queremos entender como funcionava o Rio de Janeiro no século XIX, é bastante ler os romances do Joaquim Manuel de Macedo. Os comportamentos, os relacionamentos, os namoricos, as conquistas amorosas são descritas detalhadamente por Joaquim Manuel de Macedo nos seus romances. Claro, com sentimentalismo, com pieguice, com muita idealização. Escreveu os romances A Moreninha, O Moço Louro e A Luneta Mágica, sendo o romance A Moreninha o principal desses romances. Manuel Antônio de Almeida, diferentemente do Joaquim Manuel de Macedo, evitou a pieguice e o sentimentalismo excessivo presente nas narrativas do Joaquim Manuel de Macedo. Manuel Antônio de Almeida será um escritor que vai se preocupar principalmente em retratar as camadas mais baixas da população do Rio de Janeiro na época do Império, na época da corte. Ele tem uma capacidade enorme de focalizar a gente comum, a gente do povo, naquele Rio de Janeiro ainda, o Rio de Janeiro do Brasil que ainda vivia o período imperial. A idealização ainda está presente no romance Manuel de Macedo, porque ele é um escritor romântico, mas essa idealização muitas vezes dá lugar a personagens que enfrentam dificuldades do mundo real, diferentemente dos romances de Macedo, em que os personagens não enfrentam dificuldades porque o romance é totalmente idealizado. O Manuel Antônio de Almeida vai mostrar a gente comum enfrentando as dificuldades do dia a dia, muitas vezes com pequenas peraltices, vigarices, intrigas e formas de superar essas dificuldades. O escritor faz um registro irônico e bem-humorado da vida suburbana do Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX. O seu grande romance é o romance Memórias de um Sargento de Milícias. Além dos romancistas urbanos, nós temos os romancistas regionalistas, escritores preocupados principalmente em registrar nas obras literárias a vida rural, a vida do interior. São escritores que trazem para o centro da narrativa ambientes e espaços rurais, muitas vezes até não conhecidos do grande público. Os principais escritores, os principais romancistas desse período, o escritor Bernardo Guimarães, o escritor Franklin Távora e o escritor Visconde de Tournai, ou Visconde de Tournai, como alguém queira pronunciar. Bernardo Guimarães é o escritor que se preocupa em fazer um registro das paisagens e costumes de Minas Gerais e de Goiás. O interior de Minas Gerais, o interior de Goiás vão servir como cenário dos romances de Bernardo Guimarães. Também escreverá dramalhões românticos, histórias trágicas, sofridas, de amor, personagens que enfrentam obstáculos para concretizarem
a experiência amorosa. Há no Bernardo Guimarães uma tentativa de crítica social iniciante, incipiente, porque essa crítica social, de fato, só irá ocorrer nos escritores realistas que sucedem os escritores românticos. As principais obras do Bernardo Guimarães são O Seminarista, A Escrava Isaura, O Ermitão do Muquem e O Garimpeiro. A obra O Seminarista, que vai tratar a questão do celibato como tema central da narrativa, o conflito de um jovem que ama uma moça e esse amor é interditado pelos impedimentos sociais, e aí ele se refugia, vai para um seminário e depois que se forma padre, reencontra essa mulher a quem amava. O drama amoroso girará em torno dessa relação, amor e voto de celibato. Já o romance A Escrava Isaura é um romance que traz para o centro das atenções a questão da escravidão no Brasil, porque a personagem central é uma escrava, a escrava, claro, que dá título ao romance Isaura. Abordaremos com maior profundidade os detalhes e as obras desse escritor nas próximas aulas. Hoje estamos apenas apresentando uma visão panorâmica da obra desses escritores. Franklin Távora vai retratar o Nordeste brasileiro. Foi o primeiro escritor a se preocupar em criar na literatura nacional obras que, de fato, trouxessem para o centro das atenções a realidade cultural, social, os costumes, as tradições, o modus vivendi próprio do homem do sertão, do homem do interior nordestino. A principal obra do escritor Franklin Távora é a obra O Cabeleira. O Cabeleira é uma obra que focaliza a questão do banditismo e do cangaço no Nordeste. O personagem central é um cangaceiro, antecessor de Lampião, né? Porque isso ainda é no século... Os eventos se narram nos anos dos 1800, no século XIX. A história é de um bandido, um cangaceiro chamado José Gomes. A narrativa, apesar de retratar um problema social, o fará na perspectiva romântica, porque há uma espécie de idealização, uma vez que o bandido, no final, se regenera ao conhecer o amor, ao conhecer a personagem Luísa ou Luizinha. O amor de Luísa, o amor de Luizinha, regenera, transforma o bandido José Gomes num homem com uma nova visão, com uma nova percepção da vida. A percepção romântica de que o amor transforma, de que o amor regenera. Mas o interior do Brasil, a vida do interior do Nordeste, caracterizando aqui, focalizando-se no romance do Joaquim Távora. Visconde Tunei vai retratar as paisagens e costumes do sertão mato-grossense. O Mato Grosso, a região pantaneira, a região do interior do Brasil, mais ao centro-oeste, mais próxima da divisa com os países sul-americanos. Em seus romances, há uma mescla de romantismo com alguns traços naturalistas, pela maneira vívida, pela maneira cortante com que ele registra algumas cenas. Os principais romances do Visconde Tunei são os romances A Retirada da Laguna e o romance Inocência e Inocência, que vem a ser o principal romance do Visconde Tunei, que se ambienta no interior do estado do Mato Grosso, trazendo os costumes, o modo de viver, a forma de organização social, as relações que ocorriam no Brasil do interior naquele momento, naquela época. Ok, fizemos aqui uma apresentação panorâmica dos principais escritores do romance romântico no Brasil. Voltaremos, então, em breve, com um detalhamento das obras e dos principais aspectos desses escritores que agora há pouco apresentei. Até a próxima.